Saudações, um abraço a todos. Estamos voltando com as gravações de vídeo, uma mensagem informal, uma conversa, testemunhos, e meu coração diz para você que esse ano de 2015 será o melhor ano da sua vida. Grandes colheitas estão para chegar e você vai colher. Deus te abençoe, a você que está me assistindo, sua família. Rogo a Deus que as suas mãos sejam estendidas e você seja grandemente abençoado. Bom, eu estou aqui com o livro sagrado em minhas mãos, livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 31, que diz assim: E disse, assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Uma terrível ameaça de morte, uma terrível decretação de morte. Eliseu, o profeta bom, maravilhoso, recebeu este aviso que ele seria morto, e seria decapitado. Qual é o crime de Eliseu? Esta nação aqui estava passando por muitos problemas. Samaria, por exemplo, estava passando por problemas muito sérios. Um grande exército cercou a cidade e não deixava entrar água na cidade, porque a água naquela região, a capital, é muito longe. E o pessoal não tinha como se alimentar, não é? As roças, os víveres, as plantações ficavam fora da cidade. Mas o inimigo, que quando quer judiar, quando ele quer usar daquele sarcasmo, porque o espírito da maldade, que é uma falange demoníaca, ele não mata a pessoa imediatamente. Ele tem essa sede de ver a pessoa agonizando, não é? Tanto nos seus negócios, na sua vida espiritual, moral, financeira, e quer ver a pessoa gemendo, esperando a bancarrota, a derrota, o fracasso, a destruição. Não é? E foi decretado então a morte total daquela cidade através de cortar todos os víveres, toda a produção para que o povo se alimentasse. Então, o povo comia animais e pássaros, esterco de animais. O desespero tomava conta daquele povo. O que mais desesperou o rei de Samaria, quando as mulheres, enlouquecidas pela fome, aqui há um caso de 2 mulheres que combinaram matar o filho para cozinhar, para comer, e assim fizeram. Só que a outra, que deveria matar o filho no outro dia, não fez. E elas foram reclamar ao rei. E o rei ficou desesperado, rasgou seus vestidos, porque se era o auge do desespero, da miséria, da fome, da desgraça, pessoas devorando seus filhos para matar a fome. E naquela cidade estava o profeta Eliseu. Imediatamente ele culpou Eliseu. Se tem um homem de Deus aqui, por que nós estamos passando esse desespero? Se tem um homem de Deus, um profeta aqui, por que é que estamos passando essa dificuldade, essa desgraça imensa? E ele mandou um mensageiro atrás de Eliseu, dizendo que ele estava decretado a morte, que a cabeça de Eliseu não ficaria mais no seu corpo. Ele seria decapitado imediatamente. Sabe, é muito fácil achar culpado de situações. Mas Eliseu, ao ouvir isso, até antes de ouvir, reunido com pessoas, disse: olha, o homicida decretou minha morte. O que está acontecendo não é a minha culpa, nem a culpa de Deus, é os pecados da cidade. Os pecados, as falhas, os erros, que atraíram esse juízo, atraíram esta miséria. Você sabe que o que a pessoa planta, ela colhe. E a cidade estava nesse desespero. Mas como vencer? Qual é o antídoto para vencer uma decretação de morte? Porque sabe, eu estou falando com pessoas que decretaram que teus negócios não vão bem. Você ouviu a posse agora no Brasil, do ministro das Finanças, do Banco Central,
os economistas, dizendo que o Brasil vai passar uma época muito difícil, tanto nas finanças, na produção. Eu não entendo muito bem dessa área de economia, de governo, mas eles dizem que o Brasil não cresceu e vai crescer menos, vai estagnar indústrias, empresas, salários, e vão encarecer muitos bens de consumo e até encarecer boa parte de luz, água, alimentação, transporte, enfim, é uma mensagem nefasta, uma mensagem negativa, que o Brasil vai passar por dificuldade. Como neutralizar isso? Como paralisar isso? Fazer uma revolta? Sair com pedra nas mãos, queimando o ônibus, como aconteceu no ano passado? Não, existe uma maneira aqui. Olha aqui o que aconteceu com Eliseu. Imediatamente Eliseu reverteu a situação, reagiu naquele momento. Essa reação, estou falando no sentido espiritual. Ele manda dizer ao rei que dentro de 24 horas, no outro dia, neste mesmo horário, haveria comida para todo o povo. Iam sobejar, ia sobrar. É uma situação, uma profecia dita no meio de crise, cidade cercada por um grande exército. Não tinha como, humanamente, era impossível receber uma carga de alimentos, um transporte para entrar ali. E pense comigo, a dificuldade da época a transportar alimento. Hoje nós temos carreta, temos trens, temos aviões cargueiros. Antigamente era transportado no lombo de burros, no lombo de camelos, e levava dias, semanas, né, para chegar o alimento. Nós sabemos aqui que o Brasil passou por essa dificuldade, quando levavam tropas, desde o Rio Grande do Sul até Barreto, São Paulo, levava meses, né? Hoje nós temos um transporte mais rápido, em 24 horas podemos locomover milhares de toneladas de alimentos até o navio. Desde o campo até os navios, até os trens, é rápido. Naquela época a dificuldade era muito mais. Mas o profeta disse que dentro de 24 horas, assim como decretou a morte, ele decretou a saída, decretou a bênção, decretou a vitória. Não podemos concordar com notícias ruins, notícias de inimigo, notícias de trevas. Foi decretada a morte, ele recebeu o decreto de morte, que o pescoço dele não ficaria mais nos seus ombros, seria decapitado. Ele manda uma resposta para o rei, não uma resposta marota, ofensiva, mas neutralizando aquela ação, paralisando, porque alimento chegando neutralizaria toda a ação do rei, tentando matá-lo, culpando ele como o homem de Deus. Não resolve as coisas. Mas como que o homem de Deus vai resolver as coisas se a nação, se aquela gente está em pecado, está cometendo atrocidade, cometendo ofensas contra Deus, vai só atrair o juízo de Deus. Mas ele responde com bênção, responde neutralizando, paralisando aquela ação, anulando aquela ação que era o decreto de morte. Você sabe que tinha um homem lá, o primeiro-ministro do rei, que fez uma declaração negativa, uma declaração terrível. O rei descansava a situação na mão desse homem que dava o palpite, direcionava as ações do rei, os decretos do rei. Era um homem que tinha um conhecimento. Ele disse, mas como vai ser isso? Mesmo que Deus abrisse a janela dos céus, jamais ia suprir a necessidade desse povo, que eram milhares de pessoas. Eliseu mandou uma resposta, e disse uma resposta à altura. Você está incrédulo, você vai ver tudo isso, você vai ver essa produção, esse socorro de Deus, porque a cidade estava cercada há muitos dias, há muitas semanas. Disse, você vai ver essa produção, mas porém não vai participar, você não vai comer, você não vai participar dessa bênção. A incredulidade é terrível. Temos que crer num Deus da abundância, num Deus que, num estalar de dedos, num piscar de olhos, pode mudar a situação da sua vida, do seu viver. Minha gente, na porta da cidade havia alguns leprosos. E esses leprosos estavam ali esperando alimentos do povo. E conversaram entre si. Olha o que acontece. Se nós ficarmos aqui, diziam os leprosos, vamos morrer de fome. O que vão fazer?
Vamos até o arraial dos inimigos, os inimigos da cidade, e vamos se apresentar, quem sabe sobra lá um prato de comida, um alimento. Combinaram e foram em direção do arraial, acampado ao redor da cidade, e foram no estado-maior daqueles inimigos que estavam ao redor da cidade para sufocá-la de fome, de sede, de medo, psicologicamente. Quando o inimigo trabalha abatendo a mente, a fé, o ânimo, a disponibilidade, a voluntariedade, acaba. Quem é o pai que não chora ver o filho com fome? Quem é o chefe de família que não se desespera ver a família sem nada para pôr nas panelas ou na mesa? Os leprosos, então, foram até o arraial. Olha o que acontece. Meu pensamento, que quando aqueles leprosos se aproximavam, arrastando suas pernas doentias, Deus ampliou o barulho dos pés daqueles 4 leprosos. Ampliou, como nós usamos o alto-falante, usamos amplificador, amplia a nossa voz, milhares de pessoas ouvem. Se não fosse assim, não poderíamos alcançar milhares de pessoas em nossas cruzadas. Nós temos a tecnologia hoje, nós colocamos várias caixas de som espalhadas por estádios, espalhadas por clubes, né, de grande potência para chegar aos ouvidos do povo. Deus usou aquele barulho que chegou a tremer a terra. E o povo inimigo ficou sobressaltado. Os barulhos eram imensos, como que milhares de cavaleiros correndo para a batalha. E correu uma notícia que o rei de Samaria alugou os reis de Israel e outros reis de nações para defendê-los. E eles viam a terra tremer, as barracas desmontando, animais relinchando. E o pavor tomou conta, porque a terra tremia, a pedra rolava dos montes, como se estivesse aproximando um exército com milhares e milhares de soldados correndo e cavalos. Não esperaram para conferir. Todos começaram a correr, começaram a fugir da morte iminente, da invasão iminente. Não havia soldadesco se aproximando, chegando, minha gente. Era apenas um barulho, um som que acontece. Deus usa isso, som veemente, vento veemente, voz veemente, trovão veemente. Deus destaca, Deus disponibiliza toda a sua ação para defender uma pessoa que crê. Agora, como que eu vou decretar a minha vitória diante de situações inerentes de morte, de tristeza, de angústia? Usando o antídoto, que é se defender. Usar da palavra poderosa e sagrada, anulando, neutralizando, paralisando esta ação diabólica que quer ver você lá no cemitério enterrado, acabou a vida. Não é? Eliseu mandou uma resposta para o rei, que disse: amanhã eu vou cortar teu pescoço. O que adianta o homem de Deus aqui? Mas o homem de Deus não podia fazer nada enquanto aquele povo não se arrependesse, não buscasse. E havia um inimigo junto do rei que disse: olha, não vai acontecer nada, para de mentir para o rei. Não tem como alimentar essa multidão faminta. Né? Quando os leprosos chegaram no arraial, não havia ninguém. Havia milhares de toneladas de alimentos, porque era um rei que se aproximou de Samaria, já com muitos víveres, toneladas de alimentos para alimentar os soldados em guerra. Era um rei conquistador, bem estratégico, tinha animais, ovelhas, cavalos, vacas, bois, todo tipo de carne. Era uma abundância que havia ali. O inimigo se prepara muito para atacar. O inimigo tem estratégia para atacar. Mas nós temos a nossa estratégia. Nosso Deus é a nossa defesa, Ele é a nossa esperança, a nossa vida. Então os leprosos começaram a comer, pegar as coisas, e um deles falou assim: escuta, não podemos ficar aqui apenas conosco esta riqueza. O dia estava claro, não havia ninguém nas campinas. Vamos voltar para a cidade, senão pode acontecer uma coisa pior. Nós somos hoje portadores de boas novas. Que maravilha, vai chegar na sua casa, na sua vida, portadores de boas novas que vão bater na sua porta, vão usar o telefone, o celular para dizer que as coisas mudaram na sua vida. Vamos neutralizar, paralisar, anular as forças do inimigo com a palavra da oração, a palavra de fé. A palavra muda a natureza das coisas. Está escrito em Tiago 3,6 que a palavra muda a natureza das coisas. E a palavra pode também ser um fogo que pode incendiar tudo.
a palavra negativa é uma derrota, é um fracasso. Minha gente, os leprosos chegaram, avisaram e o rei disse, espera lá, deve ser uma armadilha. Não pode ser assim. O que aconteceu? O rei mandou uma comitiva de soldados que examinaram todas as campinas, quilômetros e quilômetros. Havia roupas, espada, lanças, coisa abandonada, como que aquele povo fugiu de algo muito perigoso que estava chegando, um pavor. Quando o pavor de Deus chega para os inimigos, como diz em Deuteronômio 28, por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O rei, então, permitiu que o povo fosse até aquele local, saquearam aquele lugar, não houve resistência de inimigos, e trouxeram toneladas de alimento para o povo. Olha que festa, música, né? O que nos dá vida é alimento, água, né? Agora há pouco tivemos aí a notícia que o país está passando por crise de água, né? São Paulo, por exemplo, crise de água, crise hídrica pela primeira vez na história, né? E quando volta a chuva lá no Nordeste, então, que às vezes meses não chove, vem a chuva, o povo sai dançando, pulando, agradecendo a chuva que chegou. Agora imagina a festa, o povo trazendo comida para dentro da cidade, né? Agora, aquele primeiro-ministro que descreu, que fez um desdém, fez uma declaração nefasta, desdenhando da palavra do profeta, ele tinha uma profecia para ele, você não vai ver, mas ele não se arrependeu. O povo atropelou, e ele morreu pisoteado, não participou daquela festa. Minha gente, vamos neutralizar, paralisar o que está dizendo para você que você está à beira da morte, que você não vai recuperar os teus bens, tudo que você tem, você não vai recuperar, e que você vai perder muito mais, e que você tinha bens e hoje não tem mais, e não vai recuperar mais, porque a tua idade avançou, teus amigos te deixaram, os parentes viraram as costas, os filhos viraram o rosto. Vamos decretar a nossa vitória nesse 2015 agora, neutralizando o poder da morte. Coloca a sua mão perto do vídeo, eu vou orar agora. Senhor nosso Deus, nesse momento usando da palavra do Senhor que diz, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e desfazer toda a obra do mal, e nem o mal te acontecerá. Eu neutralizo a força da miséria, da pobreza, e decreto agora que esta notícia de morte, essa notícia de fracasso, de miséria, de falência que está havendo no Brasil, que o Brasil vai ser, este ano 2015, o pior ano da história. Crises na indústria, no comércio, no transporte, nas vendas, nas compras, e, consequentemente, milhões de pessoas desempregadas, sofridas. Eu anulo esta conversa. Em nome de Jesus, seja abençoado você que está passando por problemas financeiros, problemas que estão deixando você triste, chorando, até pensando em morte, você que está depressivo, angustiado. Eu envio esta bênção como ministro, como missionário da obra de Deus, e com o poder de Eliseu, eu digo, você vai ter notícias agradáveis que vai mudar a sua vida, e você vai voltar a rir, voltar a se alegrar, voltar a viver, em nome de Jesus. Deus te abençoe. A partir de agora, portas se abram, rios de águas vivas venham na sua direção. Bênçãos sem fim comece a acontecer na sua vida desde o momento que você aceite esta palavra de neutralizar, paralisar, anular todo o decreto de morte. Está decretado pela parte de Deus que todo decreto de morte, falência, desgraça, miséria, negativismo no Brasil e na sua vida, na sua igreja, no seu ministério, eu decreto a sua vitória. Nenhum mal te acontecerá, como diz no Salmo 37, versículo 4. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme a Deus e o livra de todo mal. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Feliz 2015 e nos conte a vitória que a partir de agora você já tem nas mãos. Deus te abençoe e te guarde.